Na verdade, esse requerimento ele já está pronto, né? A exigência de criar uma CPI são condições. A primeira é a assinatura, né? Mas é preciso também um fato determinante. Fato determinante já existe, que é esse roubo através dos sindicatos e associações, né? Isso é o fato determinante. Tem também que estabelecer um orçamento, é preciso um orçamento para a CPI, é preciso convocar pessoas, pagar hotéis, pagar diárias, né? Para pessoas que vêm prestar depoimento obrigatoriamente e assim por diante. Os requerimentos estão prontos. Estratégia, tentar na Câmara, se não der certo, une os dois requerimentos, né? E forma a CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, né? E aí o regimento interno das duas casas não faz aquela exigência de fila de 5 CPIs. E aí o Supremo manda instalar a CPI. Portanto, é uma realidade. A CPI do roubo dos aposentados deve funcionar. A próxima luta é pela tomada da CPI. É nomear o maior número de aliados e dominar o plenário da CPI. Veja bem, 2 pontos já serão investigados, que é essa história do roubo dos aposentados com relação à não autorização de descontos, mas também os empréstimos, né? Mas não é só isso, não. Existem outras irregularidades, parlamentares estão me procurando para dizer, olha, não é só isso, não. Nós vamos passar o Ministério da Previdência limpo. É preciso, perdeu a credibilidade, é preciso recuperar a credibilidade ou extinguir esse ministério. Se ele não protege os aposentados, então, para que existir? Só para pesar contra a Previdência, né? Pagar funcionários? Essa estrutura é caríssima. Piper. Olha, eu concordo com isso que o Zé falou, que vai acontecer muita coisa, porque é o seguinte, eu repito o que eu tenho dito nesses últimos dias, há muito tempo me chamam a atenção as coisas que vêm ocorrendo no guarda-chuva da Previdência Social, principalmente na questão do pagamento de benefícios irregulares, são bilhões. Aliás, no ajuste fiscal que o governo mandou no final do ano, um dos itens lá prevê, por exemplo, uma economia de 8 bilhões de reais com o pente fino em benefício, que tem sido feito desde o começo de 2023 e misteriosamente me parece algo como enxugar gelo, porque todo ano tem isso e todo ano tem mais um monte de coisa para fazer. Então, há muita fraude sim na concessão de benefícios. Lamentavelmente, os aposentados foram tungados, eles têm todo o direito de receber esse dinheiro. Acredito que muitos, inclusive, já tenham morrido. A gente está falando de pessoas numa faixa etária mais alta e, obviamente, os familiares não vão ver a cor desse dinheiro. Agora, a conta, assim, para mim, o tombo maior vem sendo dado diariamente na concessão e no pagamento de benefícios de forma irregular. E isso há muitos anos. Então, quando começarem a mexer, e eu torço para que isso aconteça, certamente muita coisa vai ser esclarecida. Fala, Gani. Evandro, esse escândalo começa em 2016 com valores menores e depois começa a ganhar tração, principalmente a partir de 2023. Agora, eu venho insistindo num ponto que é uma corrupção sistêmica que envolve a classe política e vou dizer por quê. Em 2019... o Segré trouxe esse fato outro dia, Jair Bolsonaro edita uma medida provisória, o governo Jair Bolsonaro, para um recadastramento anual, ou seja, uma verificação anual desses descontos automáticos. Isso quer dizer que Jair Bolsonaro tinha ciência da fraude? Não, você pode agir preventivamente para combater uma fraude. Me parece que era uma medida muito correta. Aí, o Congresso mete um jabuti no meio. E fica apenas para 2021, 3 anos depois. 2019, 20, 21. Quando chega em 2021, novamente, uma alteração na lei só vai valer a partir de 2022. E aí, em 2022, uma lei que não tinha absolutamente nada a ver com Previdência, eles enterram de vez isso daí. Ou seja, justamente no ano, 31 de dezembro de 2022, 2023 é onde há a explosão da fraude. Portanto, me parece que essa movimentação da classe política no Congresso Nacional, por que alterar uma lei que é boa?
para justamente ter uma verificação anual dessa fraude? Por que vão pedalando? Pedalam 3 anos, depois pedala mais 1 ano e depois enterra de vez. Então, me parece que tem envolvimento político aí. Não é apenas o pessoal técnicos do INSS, não é apenas a burocracia, os tecnocratas do INSS, não. Você tem a classe política envolvida também. Agora, a rota está aí, né? Basta verificar quem é que foi o autor dessas modificações na lei, justamente, que aí é um indício para prorrogar essa verificação. E depois, será que o sindicato é o destino final ou não? Dos sindicatos foi para os políticos. Aliás, o Piperno levantou, né, trouxe o caso de um político, né? Ontem. Foi o Estadão, o jornal, já apontou que um candidato a um dos governos em 2022, recebeu doações de campanha de uma organização dessas aí que acabou recebendo dinheiro. Fala, Segré, quero te ouvir. Claro, estou ansioso por falar porque tenho investigado muito esse assunto. Complementando o que mencionava Alan Gani, a medida provisória foi a 871, que derivou depois na Lei 13.846. Foi denominada Lei Antifraude, precisamente porque pedia que as entidades de descontos e benefícios deveriam revalidar os benefícios cada 2 anos e, o mais importante, tinha que justificar a autorização do beneficiário através, entre outras coisas, por exemplo, de biometria ou fotografia ou alguma coisa que provasse que estava sendo autorizado isso. Mas por que foi derogada, Alan, para ser mais específico? Isso foi derogada porque, por a força dos sindicatos, junto com o patrocínio dos partidos do PT, e devemos lembrar, não tinha força suficiente, parte do Centrão também apoiou, os sindicatos, mencionavam que essa lei era muito burocrática, obviamente, tinha que trabalhar mais para fraudar, e além disso, impossibilitava que os beneficiários pudessem ser reclamados de dívidas perante os sindicatos. Ou seja, o sindicato cobrava, em algumas formas, sem autorização, e depois, se a pessoa não pagava, o sindicato tinha muita burocracia para cobrar dessa pessoa. Agora, nós vimos aí que o INSS já disse que vai depositar o dinheiro. Eu continuo pensando de onde, porque isso deveria estar ou no orçamento ou em alguma autorização do Congresso para um gasto que não tem contrapartida. Mas para isso, vai ter que ser derogada a portaria 162 do dia 14 de março de 2024, recente, 1 ano e pouquinho, em que diz que, em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionais de forma dessa instrução normativa. E aqui vem o melhor. Não cabendo à autarquia, INSS, responsabilidade solidária ou subsidiária sobre eventuais descontos, e essa foi genial, alegadamente não autorizados. Como alguém ia colocar numa portaria que o INSS não tinha responsabilidade se eventualmente alguém viesse e reclamasse que ele está tendo descontos que ele não autorizou? Não é conveniente isso? Mas essa portaria ainda está válida, então vai ter que revogar essa portaria o INSS, porque estaria contrariando, se devolver o dinheiro, uma portaria do próprio INSS. Mas quando a gente faz a conta, 6,3 bilhões de reais versus 4 milhões de beneficiários que se deram mal, daria R$ 1.575 por cada beneficiário. E aí vem a continha que não pode ser escondida. Dependendo da quantidade de valores mensais, isso pode levar 39, fazendo um promédio R$40. São 39, alguma coisa de meses. Ou seja, não vai nem até 2019, nem muito menos até 2016. Vai ser uma coisa bem interessante. Tomara que essa CPMI ou CPI se abra logo para que possa ser investigados um monte de tranqueiras que estão aparecendo, que vão aparecer, e aí vamos ver quem é que colocou essa fraude. Um dado curioso, o INSS agora abriu uma auditoria para auditar alguns sindicatos. Misteriosamente, um dos sindicatos, o principal, o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil, que tem parentes do governo, não está nessa leva de auditadas. É um tema que a gente vai acompanhar, claro, todos os dias aqui no nosso 3 em 1.